Queridos irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus Cristo. É motivo de alegria estar mais uma vez com a igreja presente, podendo trazer uma palavra do Senhor para todos vocês. Podemos ver no Salmo 23, onde diz a palavra como tema a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então é importante nós termos o Senhor como nosso pastor. E podemos ver, queridos irmãos, que o Salmo 23, o versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma das coisas que temos que entender, mediante essas atribulações, mediante essas coisas que têm acontecido, mas podemos confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele ainda diz no versículo 2, com muito carinho, ele diz assim: deitar-me me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, queridos irmãos, você veja que o cuidado do Senhor, quando ele diz deitar-me faz em verde pastos, é uma prova que até a maneira de você ser tratado, a maneira de você se deitar em verde pastos, não é em pasto seco, onde você pode se furar, mas podemos ver que o verde pasto é aquilo fofinho, é aquilo tranquilo, mas isso precisamos estar de acordo aos mandamentos do Senhor. Confiar mediante essas coisas que têm acontecido, mas temos que entender que o Senhor está cuidando de cada um. Ele ainda fala no versículo 3, que diz da seguinte maneira: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, queridos irmãos, é a misericórdia, é somente a misericórdia do bom pastor. E o bom pastor é Jesus. É esse que é o nosso pastor. É esse, queridos irmãos, que nos faz guiar. É esse que nos faz a ter essa segurança. E podemos ver nesse texto, é uma das coisas mais importantes que podemos ver aqui, que é o 4º versículo, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E, queridos irmãos, é isso. Quando ele diz a tua vara e o meu cajado, queridos irmãos, a vara era que dava a pancada, mas o cajado em si é para proteger. Era o bom pastor, era aquele que não deixava o inimigo chegar perto, ele usava do seu cajado. E a mesma coisa, queridos irmãos, é o que o Senhor tem nos falado. Quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda no Oriente Médio, ainda existe esse vale. E era Davi, ele explicando que ali, aquele vale, era uma passagem perigosa. Era uma passagem, queridos irmãos, que naquela época, ali, era diversos salteadores que agia naquele vale, que assaltava, que matava as pessoas. Mas Davi, consciente, a confiança é essa que nós temos também que ter, essa confiança no Senhor, essa confiança que devemos ter quando ele diz, ele vai passar no vale, e ele não teme o vale da sombra da morte, porque naquele momento ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E tenho certeza que o Senhor também vai estar presente na vida de cada um, apesar dessa enfermidade, dessa pandemia, desse micróbio, desse vírus que está correndo aí em todo o mundo. E ainda posso dizer com certeza: Brasil, país abençoado. É um país que Deus ainda está olhando para ele. E onde nós estamos, o que possamos fazer, o que devemos fazer para ter
realmente esse encontro verdadeiro. Poder passar pelos vales sem problemas, sem medo, porque sabemos que não temos que temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. E é isso que temos que entender, que temos um Jesus, um cajado, nos protegendo, não deixando que possamos ser afetados. Mas, queridos irmãos, precisamos ter fé, precisamos entender, claro, que o fato de você não estar na igreja, o fato de você não estar ali aglomerado com todas aquelas pessoas, é para evitar um mal maior. Não quer dizer que seja a sua fé. Porque, queridos irmãos, é muito fácil, como vemos na Bíblia, a palavra que diz, se você tiver a fé do tamanho do nascimento e da mostarda, você afasta morro daqui para acolá. E é isso que precisamos entender. A pouca fé que temos, vamos confiar. Vamos confiar num Deus que é o nosso pastor. Num Deus que mesmo esse vale perigoso, mesmo com essa pandemia, mas temos o nosso pastor ali nos protegendo. Ele ainda diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, queridos irmãos, inimigos são essas coisas que têm acontecido. São essas coisas que têm nos entristecido. São essas coisas que têm nos tirado do foco do Senhor. São essas coisas que, às vezes, queridos irmãos, têm deixado a gente em momento de desespero, momento de perder até a credibilidade. Mas creia que Deus é o seu pastor. Não se deixe ser levado pelo inimigo, por esse inimigo que chama-se Satanás, queridos irmãos, que quer mexer com sua intimidade com o Senhor, que quer mexer com aquilo de bom que você tem com o Senhor. Mas, queridos irmãos, não fique somente de falar com o Senhor. Deixe o Senhor falar com você. Procure ler a palavra. É onde você vai escutar. Deus está falando com você. Podemos ver o versículo 6º, que é o último versículo desse capítulo 23, que diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja como é interessante. Precisamos acreditar, precisamos entender que Deus ele está acima de tudo. Precisamos ver o agir de Deus. Porque, queridos irmãos, é muito importante, você tem que entender, quando é cantado aquele hino, se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, continua sendo Deus. É isso a sua fé. Não estamos aqui para julgar, porque às vezes, queridos irmãos, queremos até julgar o bom pastor. Esse bom pastor que tem cuidado da sua família. Você tem onde botar a sua cabeça. Você tem aonde morar. Você tem aonde dormir. Você tem a sua cama. Você tem seu travesseiro. Você tem a sua alimentação. E tudo isso, queridos irmãos, é providência do bom pastor. E o que fazemos pelo bom pastor? E de que maneira estamos confiando? Às vezes, queridos irmãos, a dúvida, a igreja fechada, é falta de fé, porque está fechado. E às vezes, até as pessoas que mais criticam são aquelas pessoas que pouco vão para a igreja, pouco estão na comunhão, porque a igreja é apenas 4 paredes ali, a gente falando na parte física da igreja. São 4 paredes, mas consagradas ao Senhor. A igreja é você. A igreja é cada um de você que tem que fazer a sua parte. Podemos ver ali quando Jesus, apesar daqueles momentos com o discípulo, ele junta 2 a 2 e diz, ide pregar o evangelho. Você pode ligar hoje para um irmão seu. Você pode fazer uma ligação e perguntar como ele está.
e desejar um dia de paz e perguntar como ele está. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, às vezes até como pastor, ficamos a pensar, de que maneira eu também estou fazendo a obra? Às vezes o pastor não ligou ainda para mim, mas, queridos irmãos, o pastor também é uma pessoa humana, é uma pessoa que tem um direito, suas falhas, porque ele também é humano. Mas, queridos irmãos, o entendimento é que eu fui chamado para a obra, é que eu fui consagrado para a obra, e é isso que eu tenho que fazer, é orar todos os dias para a igreja como tem feito. Eu tenho orado por cada família, por cada um de vocês, tanto aquelas pessoas que fazem parte como membro, como aquelas pessoas da sua família, da sua casa, que não faz parte como membro. Mas eu me sinto na condição de orar, porque foi para isso que Deus me chamou, para trazer essa palavra e mostrar que o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, e é o pastor também daquelas pessoas que não estão na igreja. E precisamos entender. E às vezes, queridos irmãos, temos deixado esse bom pastor de lado. Vamos ver, vamos repensar. Esse foi um momento, ou está sendo um momento de repensar. O momento de ver o que podemos fazer. O momento de sentir a presença do Senhor. Porque, queridos irmãos, podemos ver Jó. Aquele momento de Jó, ele disse, eu só conhecia de ouvir falar. Mas Jó conheceu dentro do sofrimento. Pela passagem do sofrimento. Ele até adverte a esposa, quando a esposa diz, por que tu estás servindo a este homem? Ele diz, mulher, tu não sabes o que estás falando. E vocês vejam, queridos irmãos, que foi na dor. E Jó era um servo fiel. E é isso que temos que entender. O bom pastor que cuida de Jó, cuida de cada um de vocês. Cuida de cada um membro, congregado, visitante da Igreja Batista Enseada dos Corais. E que Deus esteja abençoando a cada um. E que Deus possa estar dando essa força a cada um de vocês, para que vocês possam cada vez mais estar orando, estar se ajoelhando, estar jejuando. Às vezes, o discípulo dizia para Jesus, porque não possamos, ou melhor, porque não podemos fazer essas curas. O Senhor dizia, porque precisa mais jejum, mais oração. Ele aqui, naquele momento, ele dizia, precisa mais intimidade comigo. E é isso que Jesus ele quer. Ele está observando a cada um, a cada membro, quanto tempo tem orado, quanto tempo tem se preocupado. Não é o fato que eu estou bem, mas eu tenho um olhar o outro. E é isso, amar o próximo como a si mesmo. Que a igreja possa continuar em oração. Eu tenho, no mínimo, a obrigação de estar orando 2 vezes por dia, pela igreja, pelas famílias, por todo mundo. E que o Senhor também esteja me abençoando, que o Senhor esteja me capacitando cada vez mais, me dando força, podendo cada vez mais me fazer a ter mais intimidade, a falar mais com o Senhor, a ouvir mais o Senhor, para que eu possa também estar confortando aquelas pessoas que no momento estão precisando de ajuda. Então, queridos irmãos, que tenha isso em mente e pratique. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E deixo para vocês, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Então, queridos irmãos,
Só tem um Consolador, é o meu pastor, é Jesus. Não tem vale que o Filho do Senhor não possa passar com a presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.